Mãe é humilhada por vizinha na frente dos filhos por não ter marido. Na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, Lúcia, 37 anos, mãe solo de 2 filhos, achava que já tinha enfrentado de tudo, até ser humilhada por Celeste, a vizinha do outro lado da rua, diante das crianças. Com a língua afiada e pose de vida perfeita, Celeste expõe o que muitos só sussurravam. Mas o que ela tenta esconder por trás disso? Enquanto Lúcia tenta se reerguer, surge Eduardo, novo vizinho, viúvo e discreto, alguém que enxerga além dos rótulos. Olá, minha dama. É sempre um prazer estar a compartilhar momentos especiais com você. Já deixe nos comentários seu nome e de onde está ouvindo essa história. Vamos lá! Na rua Professor Jerônimo, em plena segunda-feira de céu claro e vento seco, a vida parecia seguir o seu curso. Barulho de padaria, buzinas ao longe, cheiro de pão fresco se misturando ao de roupa lavada. Era o tipo de manhã comum na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Mas para Lúcia, aquela manhã deixaria uma marca difícil de apagar. Ela ajeitava o cabelo preso num coque apressado, enquanto esperava os filhos terminarem o achocolatado. Mateus, 10 anos, era o mais calado, daqueles que observam mais do que falam. Já Ana, com 6, fazia perguntas demais para quem tinha pouco tempo. Mãe, hoje você vai conseguir me buscar? Se não chover encomenda demais na padaria, eu saio no horário. Prometo. Lúcia trabalhava desde os 16. Era balconista na mesma padaria havia 6 anos. Nunca faltava, nunca se atrasava. Mas era como se o esforço dela não fosse suficiente para mudar o modo como o mundo a olhava, principalmente certas pessoas. E foi ao sair de casa com os filhos, mochilas nas costas e passos apressados, que ela deu de cara com Celeste. Vestido justo, batom vermelho às 8 da manhã, celular em uma mão, regador na outra. Parecia sempre pronta para ser vista. Ela olhou Lúcia de cima a baixo, com aquele sorrisinho que não alcançava os olhos. Bom dia, Lúcia. De novo nessa correria sozinha? Bom dia. Lúcia tentou passar direto, puxando os filhos pela mão, mas Celeste não quis deixar barato. Sabe o que eu fico pensando? Essas crianças sem pai, como é que crescem? Deve ser difícil para você, né? Fazer papel de mãe e pai. O tom era doce, como se fosse preocupação. Mas os olhos tinham veneno. Lúcia parou. O coração acelerou. Mateus ficou rígido ao lado dela, e Ana olhou para cima, confusa. Tem gente que acha bonito se fazer de forte, mas, uma casa sem homem, Lúcia, é casa pela metade. Desculpa, é o que eu penso. A frase caiu como pedra. Ali, na calçada, com os filhos assistindo. Lúcia sentiu o calor subir pro rosto. A vergonha veio rápido. Mas a resposta... Não. A resposta ficou entalada. Ela engoliu em seco. Vamos, filhos. E seguiu andando, sem olhar para trás. Mas dentro dela, uma parte se partiu. Não era só a humilhação. Era o olhar do filho. O silêncio da filha. Era a certeza de que estavam aprendendo que o mundo era injusto, cedo demais. No fim do expediente, Lúcia pegou o caminho mais longo para casa. Precisava respirar. As palavras de Celeste voltavam em looping. Casa pela metade. Chegando no prédio, cruzou com Dona Hilda, a síndica, que sorriu meio sem jeito e disse: Fica firme, viu, Lúcia? Ou seja, já tinham ouvido. Claro que tinham. Subiu as escadas com as compras, o leite vazando um pouco da sacola. No corredor, ouviu vozes abafadas, vizinhas conversando atrás das janelas. Era sempre assim, no bairro, a vida de Lúcia era pauta constante. Lúcia entrou, largou as sacolas na pia e sentou no sofá, de frente para a janela. Do outro lado da rua, Celeste regava suas orquídeas. Como se nada tivesse acontecido. À noite, depois de dar banho nas crianças e colocar o arroz no fogo, Mateus veio da cozinha com os olhos baixos. Mãe, o que a dona Celeste quis dizer com casa pela metade? A pergunta veio como um soco. Lúcia sentou ao lado dele. Tem gente que acha que só existe uma forma certa de viver. Que para uma família ser boa, precisa ter pai e mãe juntos. Mas isso não é verdade. Mas o pai não liga pra gente. Ele nem liga no Natal. E mesmo assim, a nossa casa é inteira. Porque tem amor, tem cuidado. E tem você e sua irmã. Isso é o que importa. Mateus assentiu, pensativo. Ana dormia no quarto, agarrada ao urso de pelúcia. Do outro lado da rua, as luzes do apartamento 21B se acenderam.
Um homem sozinho tirava o lixo discretamente. Alto, magro, barba por fazer. Lúcia nunca tinha reparado muito nele, só sabia que tinha se mudado há pouco, e que parecia quieto, quase invisível. Ela o observou da janela. Ele olhou para cima, por um segundo, e os olhares se cruzaram. Ele sorriu, leve. Um sorriso sem pena. Sem maldade. E foi só aí que Lúcia percebeu, naquele dia, ninguém tinha perguntado se ela estava bem. Nenhuma alma. Mas aquele olhar simples, sem julgamento, acalmou por dentro como se dissesse: você não está errada por estar sozinha. E pela primeira vez naquele dia, Lúcia respirou um pouco mais fundo. O despertador nem chegou a tocar. Às 5h12, Lúcia já estava de pé, sentada à beira da cama, olhos fixos no nada. A casa dormia. Os filhos respiravam tranquilos no quarto ao lado, e por um instante, o silêncio parecia gentil. Mas dentro dela, o pensamento ainda ecoava, repetitivo. Casa pela metade. Não era só a frase da Celeste que doía, era o peso do que ela não respondeu. O incômodo de ter engolido mais uma. O costume antigo de abaixar a cabeça para não fazer confusão. Só que agora tinha sido na frente dos filhos. Colocou água no fogo e começou a preparar o café. A chaleira chiava, a luz fraca da cozinha iluminava os azulejos gastos. Lúcia morava ali há quase 8 anos. Já tinha aprendido a se virar sozinha. Mas por que ainda sentia que precisava provar isso para todo mundo? Os filhos acordaram aos poucos. Mateus, sempre em silêncio, se sentou à mesa com um olhar distante. Ana veio correndo, pediu colo, mas não disse uma palavra sobre o que tinha visto no dia anterior. Hoje vai dar tempo de eu buscar vocês. Lúcia disse, servindo leite. Tá bom. Mateus respondeu, sem olhar. A dor não estava mais na cena. Estava no que ficou depois. No jeito como ele a olhava, com dúvida. Como se, de repente, a mãe forte de sempre parecesse vulnerável. Na rua, o dia começava com o mesmo som de sempre. Portas abrindo, rádio ligado alto demais, e o cheiro da primeira fornada da padaria descendo a rua. Mas aquela manhã tinha um gosto diferente. Quando desceram o prédio, Lúcia deu de cara com ele, Eduardo, o novo morador do 21B. Camisa simples, barba por fazer, copo de café na mão. Estava encostado no carro, observando o movimento do bairro como quem tenta decifrar um novo mundo. Bom dia! Ele disse, com voz baixa, mas firme. Lúcia quase não respondeu. Ainda estava com a cabeça cheia, os ombros pesados. Mas havia algo no olhar dele, uma ausência de julgamento. Um tipo raro de neutralidade. Bom dia! Ela devolveu, rápida. As crianças acenaram, e Eduardo sorriu. Foi um instante banal, mas Lúcia sentiu, ele tinha reparado nela. Não do jeito em que Celeste reparava, como se buscasse falhas. Mas como quem vê alguém que realmente existe. Na padaria, o turno começou quente. Clientes apressados, fila na porta e Dona Cleonice, a patroa, espiando o relógio a cada 5 minutos. Mas nem o cheiro do pão quente abafava os cochichos. Ouvi dizer que foi feio, hein, ali na frente das crianças e tudo. A Celeste sempre foi língua solta, mas dessa vez passou do ponto. Lúcia fingia que não era com ela. Sempre fingia. Até que a Dona Sônia, freguesa antiga, chegou com a voz mais alta que o normal. Você é forte, viu, Lúcia? Criar filho sozinha. Tem que ter peito. Era um elogio. Mas soava como pena. Só faço o que tem que ser feito. A resposta saiu seca, quase automática. E doeu nela mesma. Porque era isso que esperavam dela. Uma mulher forte, calejada, que aguenta tudo calada. E quanto mais forte ela parecia, menos alguém se importava em perguntar, tá doendo? À tarde, depois da escola, Ana veio correndo mostrar o bilhete da professora. Reunião de pais, mãe. Mas pode ir só você, né? Lúcia engoliu em seco. Quantas vezes ela já ouvirá aquela pergunta? Quantas vezes precisou entrar sozinha naquela sala, vendo os outros casais sentados lado a lado, como se aquele fosse o padrão inquestionável? Claro que pode, filha. Eu sou a sua mãe. Isso basta. Mas bastava mesmo. Mateus não disse nada. Mas desviou o olhar. Talvez achasse que sim. Talvez estivesse começando a achar que não. À noite, enquanto pendurava roupas no varal da sacada, Lúcia ouviu os passos apressados de Celeste no corredor. Os saltos batiam como marteladas no chão. Então ela apareceu, cheia de sacolas.
Oi, Lúcia. Tudo certo? Disse, com aquele tom falso de quem finge paz depois de ter feito guerra. Lúcia respirou fundo. Tudo. Celeste encostou na grade e soltou o veneno de leve, como quem não quer nada. Olha, se você se ofendeu com o que eu disse ontem, não leva pro coração, viu? Eu só falo o que penso. Sinceridade demais às vezes assusta. Lúcia olhou nos olhos dela. Não piscou. Você pode falar o que quiser, Celeste. Mas saiba que meu filho tem memória boa. Por um segundo, o sorriso de Celeste rachou. Foi só um segundo, mas suficiente para Lúcia perceber que ela não era tão forte quanto parecia. E talvez, só talvez, estivesse tentando esconder a própria ruína atrás de tanto esmalte e sorriso forçado. Mais tarde, com os filhos dormindo, Lúcia pegou o caderno velho guardado no armário. Costumava escrever ali quando ainda tinha sonhos. Agora, anotava contas e receitas de bolo. Mas naquela noite, escreveu: Sou mulher inteira, mesmo quando o mundo me vê pela metade. Fechou o caderno e sentou perto da janela. Do outro lado da rua, Eduardo fechava as cortinas. Por um instante, ele olhou em sua direção. Nada demais. Mas havia silêncio no gesto. E nesse silêncio, ela encontrou algo que não tinha muito tempo: respeito. O corredor da escola estava cheio de vozes que se cruzavam. Pais, mães, tios, avós. Gente de todo tipo, mas quase todos em duplas. Lúcia caminhava sozinha, o som dos seus próprios passos ecoando demais nos ouvidos. Havia algo constrangedor em ser uma mãe solo numa reunião escolar. Não porque alguém dissesse algo diretamente. Era pior, o que ninguém dizia. Os olhares rápidos, os silêncios depois dos o pai não pôde vir, os sorrisos constrangidos. A ausência se tornava um espetáculo, ainda que mudo. Na sala do Mateus, Lúcia sentou na última fileira. Observava as outras mães ajeitando as bolsas, os homens cruzando os braços com aquele ar de cumprindo papel. E ela ali, exausta do trabalho, com cheiro de farinha da padaria ainda preso na roupa, tentando parecer inteira por dentro. A professora, Dona Selma, falava sobre o rendimento da turma, projetos de leitura, reforço escolar. E em certo momento, seus olhos pousaram diretamente nos de Lúcia. Foi rápido. Mas naquele olhar havia algo além da formalidade. Havia empatia. Depois da reunião, Lúcia esperou os outros saírem e se aproximou. Professora, o Mateus, ele tá bem. Dona Selma apoiou as mãos sobre a mesa. É um ótimo aluno. Mas... é como se ele carregasse mais peso do que deveria. Ele observa o tempo todo. E se cobra, demais. Lúcia sentiu uma fisgada no peito. Às vezes ele tenta resolver tudo sozinho. Até coisa que nem é da idade dele. Ela sentiu, em silêncio. Porque era verdade. Mateus já fazia isso em casa. Abaixava o volume da TV quando via a mãe cansada, ajudava a irmã sem ser pedido, não reclamava quando a comida era só arroz com ovo. Você conversa com ele? A professora perguntou. Converso. Mas ele é fechado. Às vezes, o silêncio das crianças é só medo de incomodar. Foi como um tapa suave, mas direto. Lúcia agradeceu, se despediu e saiu da escola com um nó na garganta. No metrô, espremida entre pessoas desconhecidas, ela lembrou da última vez que o pai de Mateus ligou, 2 anos atrás, perto do aniversário. Prometeu passar para vê-lo. Nunca apareceu. Depois disso, silêncio. E se ele crescer achando que a culpa é dele? E se ele estiver se moldando pro mundo com base na rejeição do pai? As perguntas bateram forte. Ela chegou em casa carregando as sacolas, uniforme amarrotado, os ombros curvados. Subiu as escadas com passos pesados. Mas, ao chegar no portão do prédio, viu um papel preso com fita crepe. Um bilhete simples. Oi. Seu varal caiu ontem com o vento. Recolhi suas roupas. Estão no 21B. Eduardo. Naquela hora, aquilo parecia mais íntimo que um buquê de flores. No início da noite, quando os filhos dormiam, Lúcia prendeu o cabelo, calçou o chinelo e desceu. O corredor estava silencioso. Ela hesitou antes de bater. Uma batida leve, educada. A porta se abriu quase de imediato. Eduardo, camisa simples, expressão calma, parecia surpreso. Ou talvez só atento. Boa noite, vim pelas roupas. Claro. Estão limpas. Algumas eu estendi no meu varal. Posso pegar.
Ele sumiu por um instante e voltou com uma sacola plástica organizada com cuidado. As roupas estavam secas, dobradas com esmero. Te agradeço. De verdade. Imagina. Moro aqui também. É o mínimo. Lúcia olhou para ele, curiosa. Parecia deslocado ali. Um homem com jeito de quem já sofreu, mas não se endureceu por dentro. Você é daqui mesmo? Do Brás. Me mudei para cá faz 2 semanas. Tava precisando de um lugar mais quieto. Difícil achar quietude por aqui. Ele riu, pela primeira vez. Um riso tímido, mas verdadeiro. A gente aprende a encontrar nos intervalos. Ela sorriu também, se surpreendendo consigo mesma. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Lúcia. Ele sabia o nome dela. Isso a tocou mais do que deveria. Mais tarde, já deitada, Lúcia sentiu Ana se remexendo. A menina acordou chorosa, com medo de alguma coisa que sonhou. Lúcia a pegou no colo e ficou com ela até o sono voltar. Foi então que a pergunta veio, simples, mas cortante. Mãe, por que a gente não tem pai? Lúcia segurou a menina com mais força. Porque ele escolheu não ficar, filha. Mas a mamãe ficou. E sempre vai ficar. Ana não respondeu. Só se aconchegou no colo dela. Mas dentro de Lúcia, uma velha ferida reabria. Não era só a ausência do homem que foi embora. Era a dor de ter que explicar o abandono sem fazer os filhos se sentirem errados. Era tentar transformar vazio em aconchego. E, acima de tudo, era o medo de que um dia eles olhassem para ela como Celeste olhou. Como se ela fosse menos. Na manhã seguinte, Lúcia passou por Celeste no portão. Dessa vez, não ouviu nada. Mas a vizinha a olhou como se ainda fosse dona da última palavra. Lúcia sustentou o olhar. Pela primeira vez, sem baixar a cabeça. Havia algo mudando nela. Porque uma mulher pode não ter marido, nem rede de apoio, nem quem a defenda no meio da rua. Mas quando começa a se reconhecer como inteira, o mundo, cedo ou tarde, começa a ouvir. Mesmo que ainda tente abafar. Era sábado, e o som da chuva fina caindo no telhado marcava o início de um dia arrastado. Lúcia não trabalhava na padaria aos sábados, mas isso não significava descanso. Sábado era o dia dos acertos, da casa, das roupas, das pendências. E das dores que vinham à tona quando a correria dava uma trégua. Ana coloria um desenho sentada no chão da sala, enquanto Mateus arrumava o quarto em silêncio. Desde a reunião na escola, ele parecia mais fechado, ainda que obediente. Lúcia lavava a louça da noite anterior quando o telefone tocou. Ela se assustou. Quase ninguém ligava. Hoje em dia, era tudo por mensagem. Alô? Do outro lado da linha, uma voz conhecida. Fria. Controlada. Oi, Lúcia. Aqui é o Fábio. O pai de Mateus. E de Ana. Sumido há 2 anos. O tempo congelou por um instante. O som da torneira, o barulho das crianças, tudo pareceu distante. O que você quer? Ela respondeu sem rodeios. Só saber como estão. Me deu vontade de saber. 2 anos sem ligar. E agora te deu vontade. É que, enfim, eu pensei se podia ver eles. Talvez conversar com o Mateus. Eu tenho direito, né? Direito. A palavra soou como um tapa. Você perdeu o direito quando deixou seu filho esperando no portão no aniversário dele, Fábio. Quando mandou mensagem só depois do Natal. Quando sumiu como se eles fossem descartáveis. Silêncio do outro lado. Lúcia respirou fundo. Se quiser falar, a gente pode conversar. Mas você não vai aparecer aqui do nada, fazendo pose de pai. Comigo, não. Ela desligou antes que ele respondesse. As mãos tremiam. A voz falhou, mas os olhos ficaram secos. Não havia mais lágrimas para isso. Só exaustão. Mateus apareceu no corredor. Era o papai. Ela não respondeu de imediato. Era. Ele vai vir aqui. Ele quer. Mas eu ainda tô pensando se deve. Mateus assentiu, sério demais para a idade. Voltou pro quarto sem insistir. Mais tarde, enquanto estendia roupas na varanda, Eduardo apareceu no corredor. Tá tudo bem? Perguntou, apoiado no parapeito. Lúcia hesitou. Não estava. Mas era difícil dizer isso em voz alta. Hoje não. Quer um café? Eu fiz agora. Ela não soube o que a fez aceitar. Talvez o jeito simples dele, sem pressa.
Talvez o silêncio respeitoso. Talvez o café. Na cozinha de Eduardo, tudo era modesto, mas limpo. Tinha cheiro de livro antigo e pão aquecido. Ele serviu o café sem fazer perguntas. Eu recebi uma ligação hoje. Ele esperou. Do pai dos meus filhos. Sumido há 2 anos. Agora quer aparecer. Eduardo mexeu o café sem pressa. Você vai deixar? Não sei. Eu fico entre proteger meus filhos e não negar a eles algo que talvez desejem. Mas e você? O que você sente? Ela ficou em silêncio. Raiva. Tá certa. Cansaço também. De ter que ser tudo. E ainda ouvir que sou só metade. Ele a olhou com calma. Não havia pena nos olhos dele. Havia escuta. E isso era raro. Quem fala que você é metade nunca soube o que é carregar o todo. Lúcia ficou em silêncio. Sentiu um nó na garganta que não engolia fazia tempo. Não era sobre chorar. Era sobre, pela primeira vez, ser ouvida de verdade. Obrigada pelo café. Quando quiser. Na saída, ela parou e disse, quase sem pensar. Você é viúvo, né? Ele assentiu. Há 4 anos. E dói ainda. Tem dia que sim. Tem dia que menos. Mas nunca some. Ela assentiu. Era isso. A dor nunca sumia. A gente só aprendia a andar com ela. No fim da tarde, Lúcia foi ao mercadinho da esquina. No caixa, Celeste estava atrás dela. As duas se viram, mas fingiram que não. Até que Celeste falou, baixinho. Achei que já tinha ido embora daqui. Tem mulher que não aguenta o peso da solidão por muito tempo. Lúcia se virou. E, dessa vez, respondeu. Não é a solidão que pesa. É o julgamento de quem vive fingindo ter tudo. Celeste não esperava. Não dessa vez. Ficou muda. Lúcia pagou suas coisas e saiu com dignidade. O peito ainda apertado, mas o passo mais firme. Ela não era mais a mulher da calçada, humilhada em silêncio. Ela era a mulher que, mesmo machucada, começava a recuperar a própria voz. A semana começou abafada, o céu pesado, como se São Paulo também carregasse mais do que devia. Lúcia acordou cedo, como sempre, mas havia um peso novo no corpo. Não físico, era cansaço de alma. Daqueles que não se resolve com uma noite de sono ou um banho demorado. Preparou o café, separou o uniforme das crianças, lavou a louça da noite anterior. Fez tudo sem pressa, mas também sem presença. Era como se o corpo obedecesse à rotina, mas o pensamento estivesse num lugar mais fundo. Mais quieto. Mais perigoso. Mateus apareceu na cozinha, calado, olhos fundos. Mãe, o pai ainda tem o nosso número? Foi uma pergunta que Lúcia não esperava ouvir antes das 7 da manhã. Mas era sincera. Era uma dessas perguntas que, quando feitas, não voltam atrás. Tem, sim. E ele liga? Não. Quase nunca. Mateus assentiu, com maturidade forçada. Pegou o pão da mesa, mastigando devagar, como quem precisava digerir a ausência antes de digerir o café da manhã. Lúcia engoliu seco. Na padaria, o cheiro do pão quente e do café coado tentava disfarçar o incômodo do mundo. Mas naquele dia, até os cheiros pareciam apagados. A patroa, Dona Cleonice, estava mais azeda que de costume. Cliente reclamando do troco, um entregador atrasado, fila até a calçada. Lúcia dava conta, como sempre. Mas no momento de pausa, enquanto repunha os pães na vitrine, deixou escapar uma frase. Baixa, mas audível. Tem dia que eu só queria que alguém cuidasse de mim também. Juliana, a colega de balcão, ouviu e parou. Você tá bem? Lúcia forçou um sorriso. Um desses que a gente já treinou no espelho para disfarçar o que não dá para falar. Tô, só cansada. Mas Juliana percebeu. Porque toda mulher que se acostumou a carregar o mundo sozinha reconhece o cansaço na outra. Na escola, a coordenadora chamou Lúcia na hora da saída. A Ana chorou hoje no recreio. Disse que sentiu falta do pai. Lúcia fechou os olhos por um instante. Ela tá começando a entender. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Você quer que a psicóloga da escola acompanhe ela e o Mateus por um tempo? Podemos marcar. Quero sim. Lúcia agradeceu. Mas a culpa pesava. Era como se o abandono que ela sofreu voltasse pelos olhos dos filhos. E não havia como protegê-los disso. À noite,
depois de dar banho nas crianças e colocá-las na cama, ouviu a campainha. Um toque só. Ela estranhou. Não era comum visitas àquela hora. Abriu a porta com cuidado, e lá estava Eduardo, com um prato coberto por pano de prato florido nas mãos. Fiz bolo. E percebi que fiz demais. Aceita um pedaço? Ela riu. Um riso curto, tímido, mas verdadeiro. Aceito. Posso entrar? Pode, claro. Era a primeira vez que ele entrava. Lúcia se deu conta de que o apartamento estava com brinquedos no chão, roupas estendidas nas cadeiras, o cheiro de shampoo infantil ainda no ar. Mas Eduardo não pareceu reparar nisso com crítica, apenas com gentileza. Tem cheiro de vida aqui. Ele disse, olhando os desenhos colados com fita na parede da sala. Ela serviu 2 cafés. Sentaram-se à mesa da cozinha. E ali, entre um gole e outro, os silêncios começaram a dizer mais do que qualquer conversa. Recebi uma ligação. Do pai deles. Eduardo não respondeu de imediato. Esperou. Sumido há 2 anos. Agora quer ver as crianças. E você quer que ele veja? Ela balançou a cabeça, incerta. Queria que ele tivesse estado aqui quando Mateus chorou escondido, dizendo que preferia não fazer aniversário. Quando a Ana perguntou por que ele nunca mandou um desenho para ela. É cruel isso. É. Mas o pior é que eu ainda me pergunto se estou sendo egoísta em proteger eles. Se eu tô negando uma coisa que pode ser importante, mesmo que doa. Eduardo olhou para ela com calma. Sem pressa nenhuma. Você não tá sendo egoísta. Você tá tentando acertar. E ninguém ensina a gente a ser mãe nessas condições. Ela sentiu um nó se formar na garganta. E quando finalmente respirou fundo, deixou escapar uma pergunta quase sussurrada. Você sente falta dela? Ele soube do que ela falava. Não perguntou quem, nem fingiu não entender. Todos os dias. E como é que vive? Ele sorriu, sem alegria. De um jeito novo. Um dia depois do outro. Um pedaço de cada vez. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que não incomodava. Era como se, enfim, não precisassem provar nada um ao outro. Obrigada pelo bolo. Ela disse, ao se levantar. Sempre que quiser. Ou só pelo café. Ou nem isso. Ela o acompanhou até a porta. Antes de sair, ele parou por um instante, como se fosse dizer algo. Mas só assentiu com a cabeça. E foi embora. Mais tarde, Lúcia se sentou no sofá com o celular na mão. Abriu a mensagem de Fábio. A tela brilhava, insistente. Quero ver as crianças no sábado. Só por 1 hora. Pode ser. Ela não respondeu. Ainda não. Olhou para dentro. Não do corpo, mas da alma. Estava cansada de decisões que só ela precisava tomar. Mas ao mesmo tempo, estava diferente. Como se um lugar dentro dela, aquele que só conhecia cansaço, medo e silêncio, começasse a respirar de novo. Não sabia ainda como seguir. Mas agora sabia que merecia mais do que só sobreviver. O sábado chegou com um silêncio diferente. Não era o silêncio de tranquilidade, mas o de véspera de algo que se teme, e que se deseja, ao mesmo tempo. Lúcia havia dito sim. Respondeu a mensagem de Fábio na noite anterior, depois de muito pensar. Sim, ele poderia ver as crianças. 1 hora. No prédio, no portão. Nada de visitas dentro de casa. E ela ficaria junto. Estava tentando ser justa. Tentando não misturar a raiva com a responsabilidade. Mas por dentro, se sentia despedaçada. Ela havia passado noites colando os cacos emocionais deixados por aquele homem. E agora, lá estava ela, preparando os filhos para vê-lo como se nada tivesse acontecido. Mateus, calado, havia escolhido a camiseta azul que o pai costumava elogiar. Ana, agitada, passou perfume e pediu que Lúcia ajeitasse o cabelo dela com presilhas. Ele vai trazer presente, mãe. Lúcia sorriu, mas o sorriso era frágil. Não sei, filha. Mas se não trouxer, tudo bem. Presente não é o mais importante, né? Ana sentiu, sem entender muito bem. Mas confiava no tom da mãe. Sempre confiava. Fábio chegou às 10h02. O mesmo rosto. Os mesmos olhos. Mas com o tempo esculpido nas rugas e no jeito hesitante de quem sabe que falhou, mas ainda assim acha que pode ser recebido de braços abertos. Lúcia o observou da varanda antes de descer. Ele parecia menor. Não fisicamente.
mas no peso da presença. Não era mais o homem que um dia partiu com a mala leve e a covardia no bolso. Agora, era só um homem tentando arrumar a própria consciência. Desceu com as crianças de mãos dadas. Ao ver o pai, Ana correu. Pai! Ele a abraçou, surpreso com a intensidade. Mateus foi mais contido. Apertou a mão do pai, mas não sorriu. Oi, filho. Oi. Lúcia ficou perto. Sem invadir, mas atenta. Aquilo tudo era um campo minado emocional. Fábio trouxe 2 pacotes pequenos, um carrinho de controle remoto para Mateus e uma boneca para Ana. Os olhos da menina brilharam. Mateus apenas disse: obrigado. E guardou o presente na sacola com cuidado, como quem não sabe o que fazer com o gesto. Lúcia observava tudo com o coração apertado. Não era ciúme. Era dor. Dor de ver que os filhos ainda queriam pouco, e se contentavam com migalhas. Você tá bem, Lúcia? Fábio perguntou, depois de alguns minutos. Tô. Ela respondeu, seca. Ele tentou puxar conversa. Falou da nova empresa, de como andava se organizando, de como pensava em mudar para o interior. Quero paz, sabe? Lá é mais calmo. Lúcia teve vontade de rir, mas se conteve. Paz. Ele foi procurar paz depois de deixar o caos com ela. As crianças brincavam no parquinho do prédio, a poucos metros. Lúcia cruzou os braços. E você acha que consegue voltar? Depois de tudo? Ele abaixou os olhos. Eu não sei se dá para voltar, mas quero estar presente agora. Melhor do que nunca mais, né? Você teve escolhas. Eu não. Ele engoliu em seco. Eu sei. E me arrependo. Lúcia não disse mais nada. Porque, às vezes, o silêncio é mais poderoso que qualquer acusação. Quando a hora combinada passou, ela chamou os filhos. Vamos subir, tá? Fábio abraçou os 2, prometeu ligar. Prometeu tentar estar mais perto. Prometeu, como da última vez. Lúcia assentiu. Mas não respondeu. Porque já não acreditava em promessas ocas. Subiu com os filhos, um de cada lado. No elevador, Ana disse: ele tá mais magro, mas ainda cheira igual. E Mateus, depois de um longo silêncio, soltou: ele tá tentando, mas parece que tá com vergonha. E você? O que sentiu? Confuso. Lúcia apertou a mão do filho. Era o máximo que podia oferecer naquele momento. Mais tarde, com as crianças vendo o desenho, Lúcia desceu para jogar o lixo. Encontrou Eduardo na porta. Te vi lá embaixo mais cedo. Era o pai das crianças. Ele assentiu. Foi difícil. Ela pensou. Por um momento, achou que ia chorar. Mas não. As lágrimas vinham quando havia dúvidas. Agora havia certeza, e dor, mas não dúvida. Foi. Quer subir? Café. Ela olhou para ele, cansada. Quer só ficar aqui um pouco? Sem falar nada. Claro. Sentaram-se lado a lado no banco de concreto do jardim do prédio. Sem dizer nada. O som distante da cidade ao fundo. O cheiro das plantas molhadas. O silêncio entre 2 adultos que entendiam o que é ficar mesmo quando tudo dentro da gente quer ir embora. Naquela tarde, Lúcia percebeu que não era mais a mesma. Ela não era só a mulher humilhada, nem só a mãe sobrecarregada. Ela estava começando a ser uma mulher que não precisa pedir desculpas por existir, inteira, como é. Na manhã seguinte, Lúcia acordou diferente. Não leve. Não em paz. Mas firme. Havia chorado pouco na noite anterior, deitada no sofá, com a TV ligada só para preencher o ruído do que doía por dentro. Mas agora, algo tinha mudado. Ela havia feito o que tantas vezes temera, deixado o pai dos filhos reaparecer, e sobrevivido. O mundo não desabou. Ela não desmoronou. E os filhos? Estavam ali. Inteiros. Na cozinha, enquanto preparava o café, Mateus apareceu com um presente na mão. O carrinho de controle remoto. Posso levar para a escola? Melhor não, filho. Vai que quebra ou some. Ele assentiu. Mas Lúcia notou, o entusiasmo de ontem havia virado cautela. Era como se o reencontro com o pai tivesse deixado nele uma cicatriz discreta, ainda fresca, que ele não sabia se devia esconder ou mostrar com orgulho. Ana, por outro lado, falava sem parar. Será que o papai volta no próximo sábado? Será que ele vai trazer outra boneca? Será que ele pode vir no meu aniversário?
Lúcia respirava fundo a cada pergunta. Ela sabia, entre a esperança da filha e a desconfiança do filho, ela precisava ser o chão firme, mesmo sem ter certeza de onde pisava. Na padaria, o movimento da segunda-feira era previsível. Clientes com pressa, caixas barulhentos, cheiro de fermento e gordura. Mas naquele dia, Lúcia estava diferente. O rosto sereno. O corpo cansado, mas estável. Juliana, a colega do balcão, percebeu. Te vejo mais calma hoje. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo. E eu continuo aqui. Juliana sorriu. Não perguntou mais nada. Mulheres como ela sabiam, às vezes, só continuar de pé já era revolução. Na saída do trabalho, Lúcia encontrou Eduardo esperando perto do portão. Não era coincidência. Oi. Tava indo pegar um pão. Sorte a minha. Caminharam juntos pela rua. Eduardo levava as mãos nos bolsos. Lúcia, o cabelo solto e um olhar que, sem que percebesse, tinha voltado a ter brilho. Eles estão bem? Ele perguntou. Tão. E você? Ela hesitou, me sentindo menos frágil do que achei que ia ficar. Ele olhou para ela com respeito. E algo mais. Não havia romance no ar, ainda não. Mas havia presença. Um tipo raro de intimidade que não exige toque. Só verdade. Pararam na frente da padaria. Ele comprou 2 pães, ofereceu um a ela. Ficaram ali, dividindo o pão, como velhos amigos. Como 2 sobreviventes de diferentes guerras emocionais. Você ainda ama ele? A pergunta veio simples. Sem acusação. Lúcia mordeu o pão antes de responder. Queria falar sem pressa. Com honestidade. Não. Mas tem uma parte em mim que nunca vai entender como ele foi capaz de ir embora. E às vezes, amar é mais fácil do que entender. Eduardo assentiu. Não disse que entendia, mas ela sabia que ele entendia. À noite, Celeste passou por Lúcia no corredor. A vizinha vinha do salão, cabelo escovado, salto alto, vestido justo. Parou, olhou, e falou com aquele tom de doçura venenosa. Soube que o pai das crianças apareceu. Que bom, né? Agora você não precisa mais fazer tudo sozinha. Lúcia sorriu. Mas não o sorriso de quem engole. Era um sorriso novo. Calmo. Despreocupado. Celeste, fazer sozinha eu sei. Agora, aceitar qualquer coisa só para dizer que tenho alguém, isso eu deixo para quem se acostumou com migalha. A vizinha ficou sem resposta. O salto ecoou vazio pelo corredor. Mais tarde, com os filhos dormindo, Lúcia sentou no sofá com um caderno no colo. Aquele onde antes só escrevia contas. Agora, havia também pensamentos. Escreveu. Sou feita de silêncio, mas não de fraqueza. Eu que segurei o choro deles e o meu. Eu que fiquei. Eu que aguento. E eu que agora escolho quem entra. Inclusive o passado. Fechou o caderno devagar. Olhou pela janela. A cidade dormia. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo do que viria depois. Ela não estava inteira ainda. Mas estava em construção. E agora, não tinha mais vergonha disso. Na terça-feira, o céu clareou cedo, como se o dia quisesse oferecer alguma leveza. Mas Lúcia acordou com o peito apertado. Tinha sonhado com Fábio. Não era um pesadelo, era pior, era um sonho bom. Ele estava em casa, brincando com as crianças, sorrindo para ela. Como se nunca tivesse ido embora. Acordar e lembrar que nada daquilo era verdade deixava um gosto amargo. Um vazio que custava secar. Fez o café calada. Ana apareceu de pijama, cabelo todo embaraçado. Mãe, você acha que o papai vai voltar todo sábado agora? Lúcia parou de mexer o leite. Olhou para a filha. Aquela pergunta era armadilha, doce, inocente e cortante. Eu não sei, filha. Talvez sim, talvez não. Mas a gente não pode contar com isso, tá? Ana fez que sim com a cabeça. Mas os olhos marejaram. Ela entendeu. As crianças sempre entendem, mesmo quando dizem que não. Na escola, Lúcia teve uma conversa rápida com a psicóloga infantil, Dona Betina. Um encontro discreto, no cantinho do pátio, depois de deixar as crianças. Mateus guarda tudo. E isso é perigoso. Ele não culpa o pai, mas carrega um peso que não é dele. Sente que precisa cuidar da mãe. Lúcia sentiu a frase bater fundo. E a Ana? A Ana ainda sonha.
Mas vai precisar de ajuda quando começar a ver que o pai vem e vai. Ela vai transformar a ausência em culpa se não for acolhida. Lúcia ficou ali parada, ouvindo em silêncio. Sabia de tudo aquilo. Mas ouvir de outra pessoa era como ver o espelho sob outra luz. Na volta para casa, passou pelo mercado. No corredor das frutas, encontrou Dona Doralice, uma vizinha antiga, aposentada, que sempre tinha uma palavra certeira. Você tá com o olhar mais firme. Mais mulher. Lúcia riu, surpresa. Mesmo depois de tudo. É por causa de tudo que você tá assim. Mulher que levanta do chão depois de ser julgada é mais perigosa que homem armado. Elas riram juntas. E por alguns minutos, o peso do mundo pareceu menor. Naquela noite, Eduardo bateu na porta. Era quase 20 horas. O cabelo molhado, uma pasta embaixo do braço. Você tem 1 minuto? Claro. Preciso de ajuda. Tenho uma entrevista de emprego amanhã. Não mexo com computador há séculos. Tem como você me ajudar a revisar o currículo? Sentaram-se lado a lado no sofá, o notebook antigo no colo dela. A luz fraca da sala, o som das crianças brincando no quarto, e aquele silêncio confortável entre os dois. Ela revisava, ele observava. Você já fez tanta coisa, ela disse, rolando a tela. Por que nunca ficou muito tempo em lugar nenhum? Eduardo respirou fundo. Depois que a Júlia morreu, eu não conseguia mais parar. Me dava culpa estar bem num lugar, sabe? Como se eu estivesse traindo a dor. Lúcia parou. Olhou para ele com ternura. Entendia. Eu também me culpei muito por estar viva. Por conseguir seguir. E por, às vezes, até sorrir. Ele desviou o olhar. É difícil explicar para as pessoas que a dor não apaga a gente. Ela só muda a forma de existir. Ficaram em silêncio. Um silêncio de quem entende o outro sem precisar concluir a frase. Ela terminou o currículo. Ele agradeceu. Se eu conseguir esse trabalho, a gente comemora com pão de queijo e café. Ela sorriu. Fechado. Na manhã seguinte, Mateus saiu do quarto com um envelope na mão. Fiz uma carta pro papai. Lúcia se sentou. Quer que eu leia? Ele hesitou. Depois estendeu. Era uma carta simples. Dizia que sentia saudade, mas que não entendia porque o pai ficou tanto tempo sem aparecer. Dizia que gostou do presente, mas que preferia quando ele o levava ao parque, quando eu era pequeno. A carta terminava com: se você for embora de novo, me avisa. Para eu não esperar. Lúcia sentiu os olhos arderem. Você quer que eu entregue? Quero. Mas só se ele voltar no próximo sábado. Lúcia abraçou o filho. Forte. Não disse que ele era forte. Não disse que estava tudo bem. Apenas segurou. Porque às vezes, amar é só isso. Ficar em silêncio e segurar firme o que a outra pessoa não sabe como carregar sozinha. Naquele dia, à noite, Lúcia saiu até a calçada. Precisava de ar. O céu estava limpo. Pela primeira vez em dias, dava para ver 1 ou 2 estrelas. Eduardo apareceu na varanda. Conseguiu dormir? Ainda não. Conseguiu emprego. Ela sorriu. Parabéns. Amanhã tem pão de queijo. Eles riram. Era um acordo. Simples. E cheio de significado. Lúcia voltou para dentro com a certeza de que não precisava mais fugir da própria história. Ela não queria mais ser aceita. Queria ser respeitada. Por ela mesma, antes de tudo. E agora, pela primeira vez em anos, ela sabia, estava quase lá. A sexta-feira começou estranha na Vila Matilde. O tempo fechado, o vento carregando folhas secas, e um silêncio que parecia prenúncio de alguma coisa. Lúcia sentia isso no corpo. Aquele tipo de inquietação que ninguém vê, mas que te acompanha até no respirar. Na escola, ao deixar as crianças, Dona Betina, a psicóloga, se aproximou novamente. O pai deles ligou aqui. Queria saber se podia buscar as crianças no portão amanhã. Disse que você tinha autorizado o encontro. Lúcia congelou. Eu disse que ele podia ver as crianças de novo, sim. Mas comigo presente. Talvez ele tenha entendido diferente. Ou tenha fingido entender. Ela fechou os olhos por um instante. Era isso. Fábio começava a querer moldar a história do jeito dele. Como sempre. Se infiltrando, testando os limites, como se bastasse aparecer com um presente para reescrever os anos de ausência. À noite, Eduardo apareceu com pão de queijo, como prometido.
Promessa é dívida. Lúcia o convidou para entrar. Estavam começando a se acostumar com a presença um do outro. O silêncio já era confortável, os olhares, mais longos. Enquanto tomavam café, ela contou sobre a ligação de Fábio. Tá tentando pular etapas. Reapareceu outro dia e agora já quer buscar as crianças sozinho. Ele não conhece eles mais, né? Não. E o pior é que eles ainda o reconhecem. Eduardo ouviu. Como sempre, com atenção verdadeira. Você tem medo que ele queira voltar? Medo, não. Eu só acho que, se ele voltasse, seria mais um peso para carregar. Ele é do tipo que entra na casa e espera que tudo gire em torno dele. Eu aprendi a não viver mais assim. Eduardo assentiu. Quando a Júlia morreu, as pessoas esperavam que eu sofresse como elas achavam certo. Como se tivesse um roteiro. Mas a dor tem o tempo dela. A vida também. E o amor? Ele sorriu, triste. O amor, reaprende. Lúcia sentiu algo estremecer dentro dela. Reaprender. Era isso o que ela estava fazendo. Devagar, com cuidado, com medo, mas com vontade. No dia seguinte, sábado, Fábio chegou atrasado. As crianças já estavam no portão com Lúcia, esperando havia mais de meia hora. Mateus, quieto. Ana, impaciente. Será que ele esqueceu? Não, filha. Ele só se atrasou. Mas no fundo, Lúcia já sabia. O mesmo padrão de sempre. Ele não era confiável. Quando ele chegou, veio com um sorriso grande demais, tentando disfarçar o atraso com um pacote de bolachas na mão. Tô aqui, gente. Ana correu. Mateus ficou parado. Fábio se abaixou, abraçou a menina, olhou pro filho e disse: Você não vai me dar um abraço? Mateus respondeu sem ironia. Sem raiva. Com uma maturidade que partiu Lúcia no meio. Não é que eu não queira, é que eu não sei mais como. O pai riu, sem jeito. Tentou quebrar o clima. Que nada, filho. Vem cá. Mateus cedeu, meio a contragosto. Lúcia ficou ali, de pé. Atenta. As palavras de Dona Betina ecoavam na cabeça. Ele guarda tudo. Depois de um tempo, Fábio tentou forçar o próximo passo. Posso levar eles para dar uma volta no quarteirão? Só eu e eles. Lúcia respirou fundo. Sentia o olhar de Ana esperançoso, o de Mateus desconfiado. E atrás dela, na varanda do prédio, os olhos de Celeste, espiando tudo, com aquela curiosidade cruel que só vizinha amarga carrega. Não. Fábio pareceu surpreso. Mas por quê? Porque você não vai atropelar as coisas dessa vez. Nem bagunçar o que eu levei anos para manter de pé. Você ainda tá magoada. Não. Eu só não sou mais burra. A frase saiu firme, cortante. E ela não se desculpou por isso. Fábio ficou calado por um instante. Depois disse, olhando Mateus: Então você me avisa quando estiver pronta para confiar em mim de novo. Lúcia abaixou os olhos. Pensou em tudo que passou, em tudo que segurou sozinha. Não se trata de mim confiar em você. Se trata de você se tornar alguém em quem as crianças possam confiar. Foi a última frase. Ela chamou os filhos e subiu. Sem drama. Sem cena. Mas com uma força nova que nem ela mesma sabia que possuía. Naquela noite, Lúcia escreveu no caderno: A ausência me ensinou a ser base. O desprezo me ensinou a ser presença. Agora, é minha vez de ensinar limites. Ela fechou o caderno. Eduardo mandou uma mensagem. Tá tudo bem aí? E ela respondeu: Tá ficando. Pela primeira vez, essa resposta era verdade. Era fim de domingo. A luz do sol batia torta pelas janelas do prédio, dourando os varais e os portões gastos da Vila Matilde. O barulho das panelas e o cheiro de alho refogado vinham de todos os apartamentos. As famílias se preparavam para a semana. Mas na casa de Lúcia, o silêncio era diferente. As crianças estavam no quarto. Ana desenhava, Mateus lia em silêncio. Eduardo havia passado no início da tarde, deixado um vaso com flor do campo e dito que passaria mais tarde para tomar café. Lúcia estendia a roupa na varanda, mas a cabeça estava longe. Desde o último encontro com Fábio, ela sentia um nó no peito. Um incômodo que não se dissolvia, nem com banho quente, nem com reza baixa. Era uma mistura de culpa, raiva e exaustão acumulada. Ela sabia que o reencontro com o ex ia deixar marcas.
Mas não imaginava que essas marcas se espalhariam pelo corpo inteiro, feito lembrança ruim. Foi nesse estado que ouviu os passos no corredor. Rápidos, precisos. O som de salto fino ecoando no cimento. Celeste. A vizinha vinha falando ao celular. Mas ao passar em frente à porta de Lúcia, diminuiu o tom. Então, como se esperasse ser ouvida, parou. Imagina! A mulher foi humilhada anos atrás, largada com 2 filhos, e agora acha que tem moral para posar de rainha do prédio. Lúcia travou. O sangue subiu pro rosto. Celeste continuava. Só porque o ex apareceu e ela arranjou um vizinho carente para puxar assunto, se acha. Mal sabe ela que ser desejada não é a mesma coisa que ser escolhida. Silêncio. Lúcia largou o pano. Abriu a porta. Saiu devagar. O corredor parecia pequeno demais para as palavras que vinham engasgadas havia tempo demais. Tem alguma coisa que você quer me dizer, Celeste? Celeste virou. Riu. Um riso frio, carregado de veneno. Não tô falando com você, Lúcia. Mas se a carapuça serviu. Lúcia respirou fundo. Os olhos ardiam. Você sempre teve prazer em me ver encolhida, né? Em me ver abaixando os olhos, aguentando calada. Mas hoje não. Celeste cruzou os braços. Quer um prêmio por criar os filhos sozinha? Não fez mais que a obrigação. Eu também tenho minha cruz. Só que eu não fico me fazendo de mártir. Lúcia não se abalou. Deu um passo à frente. Eu nunca quis prêmio, Celeste. Só queria respeito. E sabe o que me fez aguentar esses anos todos? Não foram os vizinhos, nem o ex, nem a ajuda de ninguém. Foi eu. Sozinha. Com 2 crianças no colo, boleto na mão e dor engasgada na garganta. A voz de Lúcia saiu firme. Mas não era grito. Era clareza. E mesmo assim, eu nunca bati na sua porta para te lembrar que teu casamento vive mais de aparência do que de amor. Que teu marido não te olha há meses. Que teu sorriso maquiado não disfarça tua frustração. Celeste ficou muda. O salto perdeu o equilíbrio. A boca abriu, mas nada saiu. Sabe o que é mais triste? É que você me odeia não porque eu fui abandonada, mas porque eu sobrevivi. Naquele momento, o corredor estava em silêncio. O prédio inteiro parecia ouvir. Eduardo, que havia acabado de subir com um pacote de pão na mão, viu a cena. Ficou parado, respeitoso. Observando, sem interferir. Sabia que aquilo era de Lúcia. Era dela. Celeste virou-se sem dizer palavra. Entrou no apartamento e bateu a porta com força. E ali ficou, atrás da madeira, do batom, do salto, do ego. Lúcia respirou. Sentiu o coração pulsando no pescoço. As mãos trêmulas. Mas pela primeira vez, não tremiam de medo. Era libertação. Eduardo se aproximou devagar. Você quer um café agora? Ela olhou para ele. Sorriu. Quero. Forte. Na cozinha, com as crianças no quarto e o cheiro de café se espalhando, Eduardo serviu as 2 xícaras. Você foi gigante. Eu fui eu. Pela primeira vez. Ficaram em silêncio. Depois de um tempo, ele arriscou. Você ainda sente que precisa se provar? Ela pensou. Muito. Não. Hoje não. Hoje eu só quero respirar sem pedir desculpa por existir. Eduardo olhou para ela com o mesmo cuidado de sempre. Mas agora, com algo a mais. Admiração. Não por heroísmo. Mas por verdade. Lúcia não era santa. Nem vítima. Era uma mulher. Com falhas. Com dor. Mas com uma força que ninguém mais poderia tirar dela. Mais tarde, no caderno onde escrevia, anotou. Hoje não chorei depois do banho. Hoje não pedi desculpas em pensamento. Hoje me olhei e pensei. Eu não devo nada a ninguém. Fechou o caderno. Deitou-se no sofá. E adormeceu com a janela aberta, sem medo do que diriam lá fora. Acordar naquela segunda-feira teve outro ritmo. Não havia música. Nem vento. Nem novidade no mundo lá fora. Mas, por dentro, Lúcia sentia tudo diferente. Tinha algo novo em seu corpo. Não leveza. Exatamente. Mas uma ausência de medo. Medo de ser julgada. Medo de falhar. Medo de ser vista. Ela passou a mão nos próprios cabelos e, pela primeira vez em muito tempo, se olhou no espelho sem fazer uma crítica. Sem se enxergar como falta. Como metade. Como que ficou depois que alguém foi embora. Ela era presença.
E agora sabia disso. Na cozinha, o cheiro do café subia devagar. Ana apareceu primeiro, com os cabelos embaralhados e a voz ainda mole de sono. Abraçou a mãe pelas costas. Tive um sonho. Sonho bom ou ruim? Tava a senhora, eu, o Mateus e o papai. Mas ele não falava nada. Ficava só olhando. Lúcia respirou fundo. Você ficou triste no sonho? Ana balançou a cabeça. Não. Só fiquei com vontade de acordar e ver se ele estava mesmo aqui. Lúcia se abaixou, olho no olho da filha. Se um dia ele estiver, a gente vai saber. E se não estiver, a gente continua, como sempre fez. Ana sentiu, mas abraçou mais forte. Era sua maneira de dizer, eu entendo, mas ainda dói. Mateus apareceu logo depois, arrumado demais para um menino de 10 anos. Camiseta limpa, mochila nas costas, expressão dura. Lúcia notou. Mateus estava diferente. Tá tudo bem, filho. Ele hesitou. Olhou para a mãe com aqueles olhos de velho menino. Tá. Mas posso te contar uma coisa, mãe? Claro. Ele puxou do bolso um envelope dobrado. Era a carta. Aquela que ele havia escrito para o pai e nunca entregou. Eu rasguei. Lúcia ficou em silêncio. Não quero mais que ele leia. Era uma carta de mágoa. Mas não quero guardar isso. Quero seguir. Ela sentiu o chão sumir por um segundo. O filho, tão pequeno, tão novo, dando uma lição de desapego emocional que ela mesma levou décadas para alcançar. Você fez o que achou certo. Eu só quero paz, mãe. Igual você parece estar tendo. Ela o puxou para um abraço. Apertado. Sem palavras. Às vezes, amor é só isso. Abraçar sem explicar, segurar sem prometer, existir junto. Na escola, Dona Betina, a psicóloga, encontrou Lúcia no portão. Mateus deu um passo enorme, sabia? Tem menino que leva a vida inteira para entender que abandono não é culpa dele. Lúcia sorriu, chorando por dentro. Ele me surpreende todo dia. Ele se apoia em você. E eu nele. Elas ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que só mães entendem. Um silêncio que carrega dor, mas também uma espécie de orgulho sagrado. À tarde, Lúcia resolveu fazer algo que há muito não fazia, comprar flores para casa. Entrou na floricultura da esquina. Cheiro de terra molhada, gente apressada comprando buquê de desculpas, mas ela queria outra coisa. Tem jasmim? A florista entregou uma muda simples, ainda meio fechada. Essa é resistente. Cresce até na sombra, se for cuidada com calma. Lúcia sorriu. Ela era jasmim também. Eduardo apareceu mais tarde com um livro nas mãos. Não é autoajuda. Nem lição de moral. É só poesia. Por que poesia? Porque você também merece leveza. Ela segurou o livro como quem recebe algo precioso. E era. Sentaram-se na varanda. As crianças brincavam dentro do apartamento. O cheiro de comida esquentando. O fim de tarde laranja. A jasmim ao lado. Você parece, em paz. Eduardo disse. Tô chegando perto. Tem lugar para mim nesse caminho? Ela olhou para ele. Com o cansaço de quem já foi machucada, mas também com a ternura de quem ainda acredita. Tem. Mas sem pressa. Sem pressa nenhuma. Ele sorriu. E ficou. Não havia beijo. Não havia cena. Havia presença real. E isso, para quem já foi invisível, valia mais que qualquer jura. Mais tarde, já na cama, Lúcia abriu o caderno de capa dura, já gasto nas bordas. Escreveu com calma. Como quem sela algo dentro da alma. Me disseram que eu era metade. Me disseram que eu precisava de alguém para me completar. Hoje sei, eu sou inteira. E quem quiser, vem somar. Nunca substituir. Fechou o caderno. Apagou a luz. E adormeceu com o peito cheio, o quarto escuro, os filhos respirando tranquilos no silêncio da madrugada. Era o começo de uma nova história. A dela. Era um domingo calmo. Aqueles domingos silenciosos de bairro, em que o som mais alto era o do rádio da vizinha e o cheiro era de feijão no fogo. A vida seguia, sem pressa, do jeito que Lúcia tinha aprendido a desejar, simples, sem sobressaltos, sem medo. Acordou cedo, como sempre, mas não por obrigação. Agora, era por hábito, e até por gosto. Acordar antes dos filhos, passar um café devagar, acender a luz da sala suavemente,
era como entrar no próprio dia sem ser empurrada por ele. Abriu a janela da varanda. A muda de jasmim que Eduardo lhe dera começava a florir com mais força. Pequenas flores brancas, delicadas e resistentes, como ela. Lúcia passou os dedos pelas folhas e pensou, não precisa ser muito. Precisa ser verdadeiro. E a vida, agora, estava sendo exatamente isso. Mateus estava mais falante nos últimos dias. Não do tipo barulhento, mas mais disposto a dividir suas perguntas. Ele queria saber de tudo, como era a adolescência da mãe, por que as pessoas iam embora, o que significava respeito. Lúcia respondia como podia, às vezes certa, às vezes hesitando, mas sempre com verdade. Um dia, ele disse algo que ficou ecoando nela. Eu não lembro muito do pai. Só do cheiro da camisa dele. Mas eu lembro da senhora sempre. Ela não chorou, mas sentiu uma onda quente subir pelo peito. Ser a lembrança viva dos filhos era mais do que um papel. Era um legado. Ana, por sua vez, dormia melhor. As perguntas sobre o pai haviam se tornado mais raras. Às vezes voltavam, como quem cutuca uma ferida para ver se ainda dói. Mas agora ela já ouvia as respostas sem se despedaçar. Lúcia entendia. A filha não estava esquecendo. Estava aceitando. E isso era tão doloroso quanto necessário. Naquela tarde, Eduardo apareceu com uma cesta simples, pães, queijo branco e um livro de poemas que ele tinha achado num sebo. Pensei num piquenique improvisado. Tem coragem. Ela riu. Ele estava ficando bom nisso, em entrar leve, sem fazer alarde, e tocar fundo. Foram para a pracinha do bairro. Ana levou os brinquedos. Mateus, o livro de histórias que estava escrevendo. Sentaram na grama, comeram, conversaram. Eduardo leu um trecho em voz alta. Fui ferida, fui pó. Mas na poeira, criei raiz. Agora, não preciso florescer para os outros. Floresço porque é o que eu sou. Lúcia fechou os olhos. Sentia isso com o corpo todo. Era exatamente como ela estava agora, não buscando mais aprovação. Apenas vivendo. Com verdade. Com presença. Na volta para casa, as crianças adormeceram no sofá. Eduardo ajudou a guardá-las no quarto, cobriu cada um com cuidado, como se fosse dele também. Na sala, os dois ficaram em silêncio. Até que ele disse: sabe quando eu entendi que você não era só uma mulher forte? Quando vi você sorrindo com leveza. Não por obrigação, mas por você. Lúcia olhou para ele. Com ternura. Com espanto. Eu tinha esquecido como era sorrir por mim. Não esquece mais. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ali ficou. Sem medo. Sem vergonha de precisar. Sem culpa por estar sendo cuidada. Só presente. Mais tarde, sozinha no quarto, Lúcia pegou o caderno velho. O mesmo onde um dia escreveu contas, desabafos, vontades mudas. Agora, ele quase acabava. Faltavam poucas páginas. Mas era como se estivesse completo. Escreveu. Fui chamada de encalhada. De incompleta. Me humilharam na rua, diante dos meus filhos. Mas agora, quando eles olham para mim, vejo nos olhos deles. Não precisam de pena. Nem de explicações. Eles têm em casa uma mulher que ficou. Que lutou. Que não cedeu ao que era pequeno. E hoje, tem paz. Não perfeita. Mas inteira. Fechou o caderno. Sorriu. Apagou a luz. E deitou-se, com o peito sereno, o corpo cansado e o coração em repouso. Porque, no fim, ela venceu. Não com grito. Nem com troféu. Mas com a paz silenciosa de quem, depois de tanto apanhar do mundo, aprendeu a se proteger com amor. E a nunca mais se diminuir para caber onde não merece estar. Ficamos por aqui. Se gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva para poder continuarmos trazendo histórias como essas. Até logo!